E aí, meu querido, tudo firme aí? Vamos continuar no nosso mergulho aqui na parte da administração pública, entendendo como é que ela funciona, como é que é a sua estrutura. Então ficamos agora com o estudo dos chamados princípios implícitos que regem a administração pública. E de onde vem essa ideia de princípios implícitos? Eles decorrem da própria interpretação constitucional, interpretação da atividade administrativa, e são princípios que sem os quais a administração pública também não funcionaria com regularidade. Então, além daqueles princípios que estão estabelecidos no caput do artigo 37, nós vamos encontrar os princípios implícitos. E o primeiro dele, na verdade eu quero falar desses dois juntos aqui, os primeiros, né? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Por que eu gosto de falar desses dois juntos? Porque esses dois juntos formam aquilo que nós chamamos de regime jurídico. Regime jurídico administrativo. Isso não cai em prova, tá? Despenca. Regime jurídico administrativo é composto desses dois princípios. É como se esses dois princípios fossem pilares do regime jurídico administrativo. Ou seja, não tem como se falar em uma estrutura, um regime jurídico administrativo, sem pensar na supremacia do interesse público e na indisponibilidade do interesse público. O que é a supremacia do interesse público? A supremacia do interesse público, ele é um princípio que rege a administração pública, onde parte-se do pressuposto que a administração pública ela sempre vai priorizar o interesse da coletividade em detrimento do interesse individual. Quando eu falo sempre, é todas as vezes que a administração pública ela está agindo na função de administrador público. Porque ela também pode atuar como agente econômico. Se a administração pública atuar como agente econômico, aí ela trabalha de igual para igual. Por exemplo, quando a administração pública ela atua na função de um banco estatal, ela vai atuar como agente econômico. Ela não pode simplesmente se prevalecer dos outros agentes econômicos. Então ela vai trabalhar de igual para igual. Mas quando a administração pública trabalha na função administrativa de satisfação do interesse público, a supremacia do interesse público ela vai ser nitidamente visível na sua atividade. Ou seja, ela vai priorizar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. É essa supremacia do interesse público que legitima o poder estatal, o poder de império do Estado, de fazer e de obrigar os particulares a fazerem determinada conduta, porque o interesse público é supremo. Por exemplo, uma ação de desapropriação. A desapropriação pelo interesse público, por exemplo, quando o Estado vai lá e desapropria uma propriedade para passar um trem ou um túnel de metrô, é a supremacia do interesse público agindo, onde o interesse da coletividade vai prevalecer sobre o interesse privado. A indisponibilidade do interesse público, ela acaba surgindo como princípio que vai contrabalancear a supremacia do interesse público. Por quê? Porque toda atuação estatal, o Estado ele vai agir, olha, eu tenho poder para agir, mas ele não pode esquecer o porquê que ele está fazendo aquilo. A atuação estatal sempre visa a satisfação do interesse público. O Estado não é dono de nada. O Estado é um mero mordomo, ele é um gestor, ele é um administrador de algo que pertence ao povo. Logo, ainda que ele tenha o poder para agir, ele tem que lembrar que o interesse público é indisponível. Um exemplo disso está na desapropriação. Enquanto a supremacia do interesse público se percebe nitidamente nesse poder que o Estado tem de ir lá e desapropriar, ou na própria requisição administrativa, você vai perceber que a indisponibilidade do interesse público vai estar presente a partir do momento em que o Estado é obrigado a indenizar aquela pessoa de quem ele tirou a propriedade. Ou seja, o Estado não pode se prevalecer da situação de ser o Estado, de ser supremo, de ter mais poder, para ir lá e massacrar. Por quê? Porque a indisponibilidade do interesse público está intimamente atrelada à preservação dos direitos e garantias fundamentais, que são uma barreira de proteção que vão proteger os indivíduos, os membros da sociedade, perante o Estado. Então, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, sempre de mãos dadas, formando aquilo que chamamos de regime jurídico administrativo. Show de bola aqui?
São os primeiros 2 princípios implícitos que eu queria compartilhar com você e que são super cobrados em prova. Próximo princípio implícito, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Este princípio aqui, ele decorre da interpretação do devido processo legal, lá do artigo 5º, onde a Constituição coloca uma blindagem em torno do indivíduo quando o Estado vai resolver alguma coisa com ele. Então, a razoabilidade e a proporcionalidade são 2 princípios que devem ser analisados em conjunto. Ou seja, eu sempre digo para os alunos, falo assim, quer pensar proporcionalidade e razoabilidade? Pense em 2 palavras, necessidade e adequação. Ou seja, à medida que o Estado, a ação estatal, ela é necessária naquela situação, ok. Ela é adequada à situação para que ela está se dirigindo? Então, um exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas e ajuda bastante a visualizar esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Imaginemos um fiscal sanitário que chega no supermercado e ele encontre várias gôndolas ali de iogurte, parará, e numa daquelas gôndolas ele encontra um potinho de Yakult solto do plástico e com a data de validade vencida há 1 dia. Ele olha aquilo, tipo o Linneu da Grande Família, né, com aquela lupona assim, toda exigente, né? Ele olha aquilo, saca uma arma, dá 10 tiros para cima, todo mundo no chão. Cadê o gerente? Aí pendura o gerente de cabeça para baixo, coloca o saco na cabeça dele e fala assim, bora, confessa, foi você que colocou aquele potinho de Yakult lá? Então, imagina uma ação do Estado dessa forma. Primeira pergunta, é necessário fazer tudo isso por causa de um potinho de Yakult vencido? Segundo, aquela ação estatal foi adequada àquela infração que foi cometida? Lógico que não. Se não foi, não observou razoabilidade e proporcionalidade, que hoje funciona como um dos principais limitadores da atuação estatal junto à sociedade, ok? Junto aos destinatários do serviço público. Outro princípio implícito, princípio da continuidade do serviço público. A ideia aqui é que o serviço público não pode parar. Ele é contínuo. Ele é contínuo porque você não sabe que hora que o membro da sociedade, o destinatário do serviço, vai precisar. Então, se você imagina um hospital, o hospital não pode parar. Ele tem que funcionar o tempo todo porque a qualquer momento quem dele precisar pode ir lá contar. Obviamente que a continuidade de serviço público ela não é absoluta. Então, por exemplo, greve de servidor público pode ser uma causa de restrição da atividade pública. Ou ainda, o não pagamento da prestação de serviço quando ela é prestada por um particular. Pode ser também aqui uma causa de descontinuidade da prestação de serviço público, nesses casos de concessão de serviço público. Então, continuidade de serviço público, em regra, ele vai preservar o interesse de toda a sociedade, garantindo que o serviço público lhe será prestado sempre sem interrupções. Pelo menos essa é a ideia da Constituição. Um outro princípio implícito muito interessante é o princípio da autotutela. A autotutela trabalha com a ideia de que o Estado ele pode ir lá e rever os seus próprios atos. Não precisa, não depende de que o Poder Judiciário reveja. Ele mesmo pode ir lá, rever e refazer. Ou seja, ele tem autogestão sobre si mesmo. Temos, inclusive, uma súmula do STF, que é a súmula 473, que vai trazer com clareza esta previsão, dizendo assim: a administração pública pode anular os seus atos, seus próprios atos, quando eivados de vício, que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Aqui eu quero fazer uma distinção importante para você. Olha só. A anulação de ato administrativo ocorre quando o ato está eivado de vício, ou seja, ilegalidade. Ok? Então o termo anulação está relacionado à ilegalidade. Tudo bem? Revogação do ato administrativo, conveniência e oportunidade. Ou seja, eu não tenho uma ilegalidade. O que eu tenho aqui é simplesmente, não quero mais fazer este ato. Então, revogação está para conveniência e oportunidade, a anulação está para ilegalidade. Geralmente em prova eles gostam de trocar
estes termos de lugar, e isso aqui se torna uma excelente questão de prova, tá? Cuidado com isso aqui. Outro princípio implícito que rege a atividade da administração pública é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é um desdobramento do próprio artigo 5º da Constituição Federal. E lá no artigo 5º nós temos, dentro das regras de segurança jurídica, uma regra principal dizendo que a lei não pode afetar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Então, quando a gente fala de segurança jurídica, é exatamente uma norma de segurança que vai proteger o particular contra qualquer decisão do Estado que vise ferir direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Direitos estes que estão protegidos perante a administração pública. Vistos os princípios implícitos, então, que regem a administração pública, vamos trabalhar agora com regras que são aplicáveis aos servidores públicos e que estão dentro do artigo 37 da Constituição. São várias regrinhas que vão ajudar você a compreender um pouco mais o funcionamento da administração pública e certamente te ajudarão a acertar questões de prova, que é o nosso principal objetivo. Vamos começar aqui com uma questão bem interessante, que é a diferença entre cargos, empregos e funções públicas. Olha o que diz o artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação ou exoneração. Queridos, são dois dispositivos que sempre caem muito em prova, muito, e você tem que ter cuidado com eles. Vamos lá. Primeira coisa que a Constituição falou ali, ela falou assim, olha, cargo, emprego, função, eles são acessíveis a brasileiros e a estrangeiros na forma da lei. Estrangeiro não tem direito a qualquer cargo público. Estrangeiro só vai ter direito a cargos públicos quando a lei fixar. Nós temos hoje aí, na 8.112, alguma regulamentaçãozinha, mas é bem sutil. Nós temos na Constituição Federal a previsão de acesso a cargo público de estrangeiro para cargos em universidades públicas e instituições de pesquisa científica, que existe a possibilidade de contratação, e esses são apenas os únicos cargos que a Constituição vai estabelecer. Desta forma, se você pega um cargo de natureza administrativa, como por exemplo, um técnico do INSS, ou um policial federal, ou um técnico administrativo do IBAMA, do tribunal, você não vai ter a possibilidade de estrangeiro assumir. Estrangeiro não pode assumir esse tipo de cargo. Isso é só para brasileiro. Tá? Então, a princípio, estrangeiro pode assumir cargo público no Brasil? Pode. Quais? Em universidade pública, para professor ou pesquisador, ou instituição de pesquisa científica. Restringe isso aí, e aí você vai acertar essa questão em prova. Vamos agora estabelecer aqui uma diferença entre cargo, emprego ou função. Todas são unidades de competência onde as pessoas vão desenvolver alguma atribuição dentro da administração pública. Só que entre cargo, emprego e função nós temos algumas distinções. Vamos lá? Primeiro vamos ver o que é o cargo, né? Cargo, ele pode ser de duas formas. Cargo de provimento efetivo, cargo de provimento efetivo, ou o cargo em comissão. Cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão. O cargo de provimento efetivo é aquele cargo que você, para ingressar, se faz necessária a realização de um concurso público. Então, cargo de provimento efetivo é preciso fazer concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos. E a partir do momento que você assume o cargo de provimento efetivo através do concurso, você será regido por uma lei. Ou seja, o regime é estatutário. Regime estatutário. Um cara titular para o cargo de provimento efetivo, ele vai ser regido por uma lei.
E esta lei vai conferir a ele o grande benefício da estabilidade. Estabilidade. Então, só tem estabilidade no Brasil os titulares de cargo de provimento efetivo. Guarde isso aí, que isso é fundamental para a sua prova. Ok? Daqui a pouco eu falo do cargo em comissão, porque eu quero falar ele junto com uma outra função aqui. Vamos ver o emprego. O emprego público, ele também pressupõe a realização de concurso público e vai te dar aqui, né, a condição de um emprego público. Emprego público. Emprego público precisa de concurso. Também ele precisa de concurso público para você ingressar. Só que ele não será regido por uma lei. O emprego público ele não é regido por lei, e sim pela CLT. Desculpa, CLT é uma lei, obviamente. Quando eu falo que ele não é regido por uma lei própria, ou seja, um estatuto. Então nós dizemos que o regime de quem faz concurso para o emprego público é que ele vai fazer um concurso público e será regido pela CLT. Se ele é regido pela CLT, cuidado, tá? Cuidado. Regido pela CLT, não tem estabilidade. Cuidado com isso aqui. Então, não tem estabilidade. Ficou meio impressionado aqui. Essa é uma questão que cai muito em prova, você tem que ter cuidado com ela. Funcionários ou empregados públicos regidos pela CLT não possuem o benefício da estabilidade. Essa é uma grande diferença entre você ser titular de um emprego público e você ser titular de um cargo público. Ok? Querido, cuidado. Quando a gente fala o termo servidor público, estamos referindo a alguém que é titular de um cargo de provimento efetivo. Quando você fala de alguém titular de um emprego público, nós vamos chamar ele de empregado público. Então, o empregado público regido pela CLT não tem estabilidade. Servidor público regido por um estatuto tem estabilidade. Essas são diferenças importantes, tá? Ambos precisam de concurso público para você ingressar dentro dessa função, ok? E por último nós temos a função aqui, que a função aqui ela é diferente. Às vezes a pessoa fala assim, putz, o que é função pública? Todo mundo aqui vai exercer uma função pública. Por exemplo, eu sou agente penitenciário federal. Eu exerço uma função pública. E essa função pública é diferente dessa função aqui. A função, quando a Constituição fala aqui no artigo 37, ela está relacionada a uma unidade de competência. E aí a doutrina faz o quê? A doutrina classifica a função pública em função temporária e a função de confiança. Função temporária e função de confiança. Função temporária é aquela função temporária. É aquela função que é executada em situações emergenciais, onde eu preciso de um contingente de pessoas para executar determinada medida por um determinado tempo. Um exemplo muito comum no Brasil é a função, por exemplo, do censitário. Aquelas pessoas que vão fazer o censo para o IBGE. Ou controle de endemias. Eu preciso de uma galera só para fazer controle de endemia em determinada região por um período. Função temporária. A contratação aqui não é por meio de concurso público. A contratação aqui é por meio de um processo seletivo simplificado. Cuidado com isso em prova. Processo seletivo simplificado. E o cara não vai ter estabilidade, porque ele vai estar numa função temporária. Ele entra e sai. Não tem como ele requerer vínculo com a administração pública permanente, ok? Outro detalhe interessante. Função de confiança. E aqui agora é onde eu quero falar da função de confiança e do cargo em comissão,
como dois tipos de atribuição dentro da administração pública que não geram vínculo com a administração pública. Eles são de livre nomeação, livre exoneração. Tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão, eles são atribuições para cargos, para exercer atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, função de confiança, cargo e comissão, só para exercer atribuições de chefia, direção e assessoramento. Eles são colocados naquela função e são tirados de forma livre por quem detém a chefia daquele órgão, tá? Uma diferença muito interessante e sempre cobrada em prova entre função de confiança e cargo em comissão é que a função de confiança só pode ser destinada a servidores de cargo de provimento efetivo. Então, cuidado com isso em prova. Só para servidor público. Só para servidor público. Enquanto que o cargo em comissão não. Cargo em comissão pode ser para um titular de cargo de provimento efetivo ou não. Eu posso ter um cargo em comissão para uma pessoa que é alheia à administração pública, qualquer pessoa. Ok? Mas sempre tem que ter o percentual mínimo de servidores de cargo de provimento efetivo. Tá? Então, aqui a gente fez uma pequena distinção e onde eu saliento aqui os principais detalhes que você tem que ter cuidado. Primeiro, em relação à função de confiança, que é só para servidor público, titular de cargo de provimento efetivo, enquanto que o cargo de comissão pode ser para qualquer um, tanto para servidor público como para pessoas que não têm vínculo com a administração pública. Nessas situações, eles não geram vínculo com a administração pública, então, se eu pegar um terceiro, dá para ele um cargo de comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, ele não vai ter vínculo com a administração pública jamais, pode ficar o tempo que for, que não tem como ter vínculo com a administração pública. Outro detalhe, a diferença entre emprego público e cargo público. Cargo público, provimento efetivo, gera estabilidade. Emprego público, não. Os dois precisam de concurso, mas um vai gerar estabilidade e o outro não. Cargo público é regime estatutário, emprego público, regime seletista. Tá? Cuidado com essas diferenças, que essas diferenças são muito cobradas em prova e, se você bisonhar, ela vai te pegar e você vai acabar perdendo essa questão aqui na sua prova, ok? Avançando aqui. Avançando no estudo das regras que vão reger os cargos públicos. Uma regra super legal para a sua prova é exatamente a regra que vai trazer a previsão da validade do concurso público, né? Então, o artigo 37, inciso 3, ele vai falar sobre o prazo de validade de um concurso público. Super importante para a prova, sempre cai. O prazo de validade do concurso público será de, cuidado, de até 2 anos. Se cair na tua prova assim, o prazo do concurso público é 2 anos, errado. Não é 2 anos, é até. Tem concurso público que o prazo de validade é 30 dias. PF, por exemplo. Tem concurso público que o prazo de validade é 6 meses, 1 ano. Depende, cada edital pode fixar o seu prazo de validade. Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o prazo do concurso público foi fixado no edital, por exemplo, 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos, a critério da administração pública. Esta prorrogação é discricionária. A administração pública prorroga se quiser. Por isso que às vezes as pessoas falam, prazo de concurso no Brasil, 2 prorrogável mais 2. Pode ser prorrogado. Às vezes não é prorrogado. Tá? Então cuidado com esses detalhes aqui do texto constitucional. Um outro detalhe atrelado a essa questão da validade do concurso, que está também vinculado ao prazo, é esse inciso 4 aqui. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Essa questão aqui é muito bacana para a sua prova. Olha só. Imaginemos que uma determinada instituição tenha realizado um concurso público e o prazo de validade seja aqui 1 ano. Ok? 1 ano. E aí a galera está aprovada aqui, beleza, está chamando. O órgão olhou e falou assim, vamos prorrogar de novo? Beleza, foi lá e prorrogou mais 1 ano. Prorrogou mais 1 ano. Tudo bem?
Durante o período que ele tinha prorrogado esse aqui, durante o período aqui do ano, o órgão resolveu fazer um novo concurso. E aí, sai um novo concurso com prazo de validade aqui de 1 ano. Então aqui a gente aprende algumas coisas importantes. Primeiro, o texto constitucional não veda a realização de concurso público, de outro concurso para mesmo cargo, quando está ainda no prazo de validade do concurso anterior. Então, olha só. Quando a Constituição diz que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, ela está abrindo a possibilidade do órgão realizar um novo concurso, mesmo tendo o prazo de validade em vigor ainda. Ok? Então, segundo a Constituição, não existe qualquer vedação para a realização de concurso quando ainda está no prazo de validade do concurso anterior. A única exigência que a Constituição faz é, durante o prazo improrrogável, ou seja, ela prorrogou. Este prazo que ela prorrogou é o prazo que a Constituição chama de improrrogável, porque eu não posso prorrogar mais. A única exigência que a Constituição faz é, primeiro eu tenho que esgotar essa lista aqui do prazo, para depois começar a chamar o primeiro colocado daqui. Então, só posso chamar o primeiro colocado daqui quando eu chamar o último colocado dentro do prazo de 1 ano. Entenderam a ideia? Logo, a Constituição não veda a realização de concurso para o mesmo cargo quando ainda existe prazo de validade de concurso ainda em vigor. Beleza? Regrinha bem interessante que pode aparecer na sua prova. Cuidado que pode acontecer da 8.112 trazer uma regra diversa dessa, tá? Havendo diversidade, você vai seguir na Constituição, na prova constitucional, segue o que está na Constituição. 8.112, você vai seguir a regra que está na 8.112. Tudo bem? Regras aplicáveis aos servidores públicos. Nós vamos ter aqui várias regrinhas aplicáveis aqui aos servidores públicos ainda, e uma delas, reserva de vaga para deficiente. O inciso 8 do artigo 37 vai trazer regrinha que aplicava ao servidor público deficiente. A lei reservará percentual de cargos ou empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Esse inciso 8, ele concretiza aquilo que nós chamamos de igualdade material. Ou seja, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida das duas desigualdades. No Brasil hoje, vigora o parâmetro entre 5% das vagas até 20% das vagas pode ser destinado a deficientes em cada concurso público. Obviamente que, se eu tiver um concurso público com 2 vagas, preciso reservar vaga para deficiente? Não, porque se eu reservar aqui eu vou ter mais de 20%, porque eu vou ter o quê? 50%. Então, para reservar vaga de concurso público para deficiente, você tem que ter, no mínimo, 3 vagas. Ok? No mínimo 3 vagas. Na verdade, para reservar vaga deficiente, faz um corte aqui, tá? Vou fazer isso aqui. Vou falar isso aqui não, que vai dar merda. Então, se eu tiver 2 vagas no cargo público, eu não preciso reservar vaga para deficiente. Por quê? Porque ele ultrapassaria o máximo de vagas permitidas aqui para deficiente, que é de 20%. Considerando que se eu reservar uma, eu vou ter 50% das vagas reservadas. Então, parâmetro para reserva de vaga deficiente hoje no Brasil, 5% a 20% das vagas dentro do cargo público. Uma questão muito nova que pode cair na sua prova foi a decisão do STF que exige a reserva de vaga para deficiente em concursos na área policial. Então, concurso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, o STF olhou e falou assim, tem que ter vaga para deficiente. E a Polícia Federal estava contestando durante muito tempo e ela perdeu essa briga com o STF. Só que o STF disse o seguinte, falou assim, ó, reserva vaga para deficiente, mas o deficiente só vai poder assumir o cargo se ele conseguir passar na prova física. Olha que legal. Então, é a garantia de que aquele deficiente não vai prejudicar sua segurança pública. Por quê? Porque se ele faz o teste físico, certamente a deficiência dele não o incompatibiliza para o exercício do cargo. Tá? Tema bem bacana que poderá ser trabalhado aí nas suas provas. Show de bola? Por enquanto, nós ficamos aqui com essas regras aplicáveis aos servidores públicos.
Na nossa próxima aula, nós continuamos com mais regras que vão ser úteis aí para a sua aprovação. Um abraço e até lá.